Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Fora da Caixa. Dessa vez temos um convidado ilustre aqui pra gente falar de negócios, de exterior, de startups. Fred Santoro tá com a gente, ele vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho dos novos projetos da Raqueto, da DivHub. Hoje a gente tem aqui um grande parceiro especial também, que é o Dom Luiz. Grande Luquinha Rocha mandou um presente aqui pra gente, pra animar um pouquinho o nosso papo, né, Fredão? E pra começar, a gente tem um padrão aqui. Eu queria saber quem é Fred Santoro e por que ele é fora da caixa. Rapaz, eu sou fora da caixa porque eu sou extremamente insaciável. Eu tenho uma ambição grande, mas principalmente o status quo, né? Os problemas que eu vejo na rua me incomodam demais. E eu tenho, pela oportunidade, né, de ter aí o sangue baiano, realmente eu tento buscar de alguma forma aí ser o mais criativo possível na hora de resolver problema, porque lá, como a gente tem algumas deficiências de estrutura, de acesso à educação, a gente tem que ser muito criativo para ter algum tipo de sucesso, né? Então, acho que a gente é forçado muito criativo mesmo. Então, a gente é forçado a pensar fora da caixa desde criança, né? Com certeza. E, cara, uma coisa que todo mundo assiste e já vê pelo seu sotaque acha que é meu conterrâneo, nasceu em Salvador, né? Mas a história dele é um pouquinho, diríamos que confuso até, mas que tem muito aprendizado. França, Estados Unidos, Espanha, Brasil. Explica um pouquinho aí de onde veio tudo isso e, pô, o que é que você aprendeu nesse meio do caminho? Realmente eu fui abençoado por Deus logo que eu nasci, porque eu tive a oportunidade de ter uma visão global logo cedo. Meu pai é baiano, mas realmente eu nasci na França, né? E só vim para o Brasil com 11 anos de idade. Caralho. E na infância eu ainda morei 3 anos nos Estados Unidos, em Nova York. Então realmente eu consegui desde cedo a perceber algumas diferenças e particularidades de diferentes culturas, né? Isso me permitiu me adaptar muito bem, né, fazendo as amizades. Claro que eu sofri no começo, então isso é algo legal de participar de diferentes culturas, de viajar, de conversar com pessoas de vários países. Uma coisa que eu recomendo a todo mundo que tenha a oportunidade de realmente, né, explorar aí idiomas e de alguma forma tentar, né, morar fora ou pelo menos fora de sua zona de conforto aí para poder aprender e conhecer pessoas novas. Então, de longe, realmente isso me ajuda a pensar fora da caixa, né, fazendo um gancho aí com o seu ponto inicial, mas principalmente também foi bem legal porque eu realmente tive a oportunidade de aprender diferentes idiomas desde cedo, né? Então, eu falo... Minha primeira escola foi em inglês, né? Eu já falava francês desde pequeno, mas hoje eu falo francês sotaque baiano, né? Diferente. Também morei na Espanha, 4 anos em Barcelona, eu tive empresa lá. Fiz meu mestrado na Austrália. Caraca. Né? E foi espetacular, Macquarie University. E fiz um intercâmbio quando eu tinha 15 anos em Hong Kong, na China. Caraca, não é todo mundo que com 15 anos escolhe um intercâmbio em Hong Kong, né? De jeito nenhum. Na verdade, eu estava com a oportunidade de ter, né, essas opções e meus pais tinham uns grandes amigos em Hong Kong e eu via filmes, eu adorava Bruce Lee, eu via as imagens, eu falei, não, eu quero ir para Hong Kong. E realmente foi espetacular mesmo, abriu minha cabeça desde cedo e sou apaixonado pela Ásia também. Caraca, história, no mínimo, pô, intrigante aí. E, cara, você morou no mundo todo, você poderia muito bem começar uma carreira na mega multinacional, até que você já trabalhou, mas como é que nesse meio do caminho o empreendedorismo te picou? Muito influenciado justamente pela experiência que meu pai teve. Meu pai era diretor de ciências, pesquisas científicas na França, teve uma carreira brilhante morando em vários países, mas especialmente voltado para a academia, né? E ele, com 33 anos, resolveu voltar a morar no Brasil e empreender, né? E lá na Bahia, ele tinha herdado a fazenda de meu avô e foi para fazendas, aí foi para o interior da Bahia, Barreiras, e lá começou a montar empresas diferentes, né? Montar equipes diferentes, e desde a adolescência eu acabei acompanhando esse processo e me apaixonei pela possibilidade aí de montar negócios, de ganhar dinheiro com a coisa que você construía. Então, realmente, eu tentei desde cedo ir para o lado de empreendimento, de empreendedorismo, né? Eu, inclusive, fiz administração de empresa, que não serviu para absolutamente nada. Infelizmente, eu fiz um dos maiores cursos da época, que era da UFBA, da Federal da Bahia, mas lá a cabeça da instituição era realmente formar novos professores para a própria instituição. É exatamente isso. Então, realmente, depois que eu percebi isso, né, aprendi muito mais sofrendo, errando bastante do que especificamente na escola. Inclusive, hoje de manhã tive com um amigo meu, o Álvaro Chocair, da Link School of Business, sem jabá nenhum aqui, mas que está fazendo um trabalho brilhante
de realmente criar empreendedores, né? Não somente administradores que pensem em trabalhar na vida de servidor público ou de professor, mas também empreender no mesmo, tá? E isso ele trouxe até um ponto interessante, que ele montou essa estrutura, né? E hoje lá, olha que número fantástico, 30% dos alunos, algo assim, um número incrível, já tem CNPJ, a galera acabou de entrar, a escola é super nova. E além disso também, se ele tivesse... Né, eu fiquei pensando, né, se ele faz um negócio desse na USP, se vacilar, ia ter manifestação na frente. Bicho. Com certeza. E não é que vai dar certo, mas, pô, os meninos já vão começar errando e aprendendo pra cacete. E com suporte, né, de uma faculdade que pensa assim. Então, dá a oportunidade de ele aprender com contadores na prática, com marqueteiros na prática, com advogados na prática. Né? Então, isso que eu recomendo a todo mundo aí que está nos escutando é muito mais do que simplesmente ler e conversar com pessoas que já estão empreendendo, pegar algum estágio e, sem dúvida... Aí, fazendo um gancho com minha própria carreira, tá? Eu, sem dúvida, deveria ter trabalhado na multinacional antes de tentar empreender. Porque os erros que eu fiz me custou muito caro e muito tempo, né? E por mais que agora eu tenha uma experiência até forjada por isso, e a empatia pelos empreendedores, que é onde eu estou levando minha carreira, é ajudar os empreendedores, é muito grande, né? Tem a parte boa disso, a parte ruim é que foi muito sofrimento, né? Então, como você mencionou, ultimamente eu trabalhei na mega multinacional, uma das maiores empresas do mundo, que é a Amazon, né? Eu empreendi 1,6 milhões de pessoas, né? Era assustador para mim. E me transformou como pessoa e como profissional. Então, assim, realmente, se eu tivesse trabalhado na Amazon antes de começar a empreender, a tentar fazer negócios diferentes, com certeza eu acho que eu teria menos dificuldades. Então, eu recomendo aí para quem está escutando, para mim tentar no começo da carreira e aprender com quem está fazendo, antes de tentar de uma forma direta e empreender mesmo. Com certeza. E, cara, a gente comentou aqui, você passa por tantos lugares com economia super forte, negócio que dão certo o tempo todo. Foi escolher logo Salvador para começar a fazer negócio e a ganhar dinheiro? Na verdade, meu pai tinha estrutura lá no interior da Bahia, né, no oeste da Bahia, e infelizmente eu não consegui me adaptar muito. Eu tinha acabado de fazer um mestrado na Austrália, em Sydney, que foi um país espetacular. Recebi uma proposta de oferta lá de trabalho, inclusive, e chorei mais de 6 meses quando eu voltei, de saudade da praia e de arrependimento. Mas eu tinha uma obrigação moral naquele momento de trabalhar com meu pai, eu realmente achava que seria um caminho. E aí fui para a Bahia, né? Mas foi espetacular, porque realmente fiz grandes amizades, aprendi muita coisa, mas ter sucesso na Bahia realmente era muito difícil, continua sendo muito difícil por várias razões, né? de culturais, econômicas, sociais. Mas faz parte de nós, empreendedores, continuar estimulando de alguma forma que os mais jovens venham tentar aí resolver e não se limitar, né, aos desafios. Então, o fato de eu ter enfrentado todos os desafios talvez me tornou um empreendedor mais resiliente, né? Mas, sem dúvida, tem lugares muito mais interessantes. Eu, por exemplo, sou completamente apaixonado por São Paulo. Tenho 10 anos em São Paulo já, e por mais que eu tenha morado em vários países, acabei de negar uma oferta para ir morar nos Estados Unidos pela Amazon, justamente para empreender aqui, que é uma cidade que não deixa nada a dever a grandes megalópolis do mundo, se você tem dinheiro. Continua sendo no Brasil, né? Tem que ser muito claro também aqui, eu não sou hipócrita de jeito nenhum, né? E realmente quem acha que o empreendedor, o rico, vem aqui para, de alguma forma, prejudicar os outros é muito enganado. Com certeza. Com certeza deve estar encostado em alguém aí que está produzindo por ele. Cara, e quando você passou pela transformação, você começou empreendendo para depois trabalhar em outra empresa. Quando você passou por essa transformação, o que é que passou na sua cabeça, assim? Tipo, pô, o dia a dia que você tinha empreendendo com certeza era cheio de erro, mas você fazia ali o que você queria. Para sentar na bunda na cadeira de uma empresa e começar a trabalhar para outras pessoas. E de novo, agora que você tomou a decisão inversa, pô, sair para de fato empreender de novo. Como é que sua cabeça funcionou nesse momento aí? Primeiro que meu primeiro trabalho foi com 13 anos de idade. Eu fui estagiário do Banco do Nordeste, menor aprendiz. Caraca. Meu pai queria que a gente passasse o verão nas fazendas. E já naquela época, né, o Salvador estava bombando o axé, queria estar participando das festas de verão. E eu tinha 13 anos de idade só. Ele falou, você não vai fazer, vai trabalhar. Então, desde cedo eu me interessei pelo mercado, não somente financeiro, mas tecnologia, que é o que eu tocava na época. Por mais que eram impressoras matriciais, era papel para todo lado, foi onde eu comecei a realmente ver os problemas, né, e ganhos também de eficiência operacional por causa da tecnologia, né? E, então, já trabalhei cedo como estagiário, tá, pessoal? Então, eu recomendo a vocês. Trabalhei também até na telefonia, que era obrigado, estágio obrigatório. Eu fui, acho que era 2 ou 3 meses que eu tinha que ficar na época, na Tele Bahia,
né? E era call center, era horroroso. Fiquei poucos meses lá, era horroroso. A pior experiência da minha vida. Então, realmente, eu acabei tendo a oportunidade de ver empresas por dentro e eu vi a quantidade de ineficiência que tinha, né? Mas realmente eram empresas que tinham muito a melhorar e continuam, sem dúvida, né? A tentar ser melhor de alguma forma. Mas voltando para esse momento agora, para mim foi espetacular entrar na Amazon, por exemplo, né? Eu já tinha tido outras experiências como executivo, né? Quando eu cheguei em São Paulo inicialmente foi como executivo. Cheguei numa empresa de pagamento de cerca de 300 pessoas. Sempre tecnologia? Sempre tecnologia de pagamento. Teve justamente comprada pela PayGo, que se tornou aí o C6 Bank, tá? Então foi uma empresa muito interessante, onde realmente me abriu as portas de São Paulo, me bancou em São Paulo, uma cidade muito cara. Então realmente me proporcionou morar num lugar espetacular e ter essa possibilidade de aprender, né, internamente numa empresa. Então minha carreira foi intercalando momentos de empreendedorismo, falir, quebrar, e aí voltar para procurar um emprego. Então realmente não é fácil de jeito nenhum, né? A partir da experiência que eu tive nessa empresa de pagamentos, aí você corta, né? De boa. Eu acabei conhecendo, né, tecnologia de pagamentos, como é que funcionava, e tive a oportunidade aí de conhecer grandes pessoas, né, me turmar em São Paulo e de realmente ter um conhecimento maior de distribuição, né, de produtos digitais e mobile naquela época. E nesse sentido eu acabei indo trabalhar numa rede social alemã, que foi o Lovu. E foi um dos primeiros caras a fazer influence marketing no Brasil. Contratei Neymar, Lucas Luco, as Paniquete, tudo para divulgar uma rede social que eu trabalhava, a Lovu, e eu fui líder dessa empresa em toda a América Latina. Então, eu fui executivo por alguns momentos ali atrás, então, realmente, como eu falei, fui intercalando, mas principalmente foi aprendendo, né? Mesmo que errando, foi aprendendo. E também é muito importante para quem resolva empreender ter pelo menos 18 meses de caixa, né? Que são duas contas aí. Você vai deixar de ganhar salário e vai ter que estar investindo também. Então, assim, eu realmente não tinha condições de simplesmente decidir, né, empreender. Então, eu fui intercalando porque eu juntava o dinheiro que eu achava suficiente e tentava empreender, né? Nessa experiência foi espetacular, porque eu ganhei muito dinheiro, estava ganhando em euros, foi super legal, então eu consegui juntar o pezinho de meia até que eu fui convidado pelo Ian Tirone, que hoje também é meu sócio, inclusive, para lançar o ZigPay. Ah, foi morando aqui. Foi morando aqui em São Paulo. Mas, justamente no primeiro momento, a gente falou, não, para lançar o ZigPay, vai ser ideal a gente fazer um teste um pouco mais barato, né, um MVP, né, numa área que tenha realmente a possibilidade de a gente errar, talvez mais rápido, mais barato, e principalmente ter um go-to-market aí com um cliente que já esteja na ponta, né, de atendimento cheio de barreiras, né, ou seja, desafiador. E aí a gente lançou o ZigPay primeiro em Salvador. Até porque já conhecia todo mundo, mais fácil colocar em evento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso acelerou o network é fundamental para você lançar uma novidade. Não, eu lembro dos primeiros eventos do ZigPay, da questão de pagamento, e de fato nisso aconteceram algum erro. Mas hoje eu voltei de viagem agora, estava em Nova York, e todo bar que eu ia, eu ficava, caralho, como isso daqui não tem ZigPay? Toda vez que você vai no bar, você tinha que ir lá, pagava a cerveja no cartão, voltava, assinava o cartão e voltava de novo. Cara, como é que não tem um ZigPay aqui? Sem dúvida, o ZigPay é a tecnologia mais avançada do planeta Terra. Não é à toa que fez o Tomorrowland na Bélgica, e agora fez o Rock in Rio aqui no Brasil, Fórmula 1, Lollapalooza. Eu tenho muito orgulho de ter participado nessa história. Tenho grandes amigos lá ainda, né, sócios, co-founders da época, e continuam lá alguns. Assim, empresa incrível, já não participo mais, já vendi, mas a gente já montou outros negócios juntos, né? Isso é muito legal também, desse mundo de empreendedorismo, que é o primeiro pilar da cultura que a gente está construindo na Raqueto, é pessoas primeiro. Então, é sempre importante lembrar, deixar as portas abertas e lembrar que tudo é feito de pessoas, de relacionamento, né? Então, no caso do ZigPay, assim, é uma solução fantástica, né? Com muita dificuldade mesmo. Eu tenho muito orgulho mesmo do que está se tornando, né? Um grande player global. E, sem dúvida, aí já estão indo para outros países e vão para os Estados Unidos também. Pode considerar que o ZigPay foi a primeira grande tacada? Sem dúvida, sem dúvida. Assim como empreendimento, que ele participou já da cofundação, né? Que foi um dos cofundadores, foi uma grande tacada. Não necessariamente foi a melhor saída que eu podia ter tido, mas realmente foi onde eu aprendi muito sobre o mundo de startups e realmente essa experiência me levou a desenvolver o que eu tenho desenvolvido agora, e inclusive me abriu as portas da Amazon, onde eu fui contratado, né, justamente pela minha empatia e pela vontade de mudar de alguma forma os processos de alguns tipos de indústrias,
que a Amazon viu que era o perfil ideal de cliente, que tinha sofrido, né, e precisava realmente desse tipo de apoio de uma parceira de nuvem, né, de fornecedor, que pensava não somente em fornecer estrutura, mas também ajudar a startup a crescerem. Né? Eu tinha tido a oportunidade de ser acelerado pela Visa no Vale do Silício. Né? Eu fui selecionado pela Apex para representar o Brasil em vários países, me levaram para vários países para eu palestrar, né, sobre o ecossistema brasileiro. Né? Eu captei milhões de dólares para startups que eu participei. E justamente isso, pessoal, até pelos idiomas que eu aprendi na infância. Então, isso que é muito importante mesmo, lembrar isso aí. Tem grandes founders aí que não estão tendo essas oportunidades porque não conseguem falar inglês ou espanhol, né? Enfim, então, realmente, isso foi um diferencial na minha vida. Você acabou já nascendo, já pensando no exterior, né? Sem dúvida. Não é só o Brasil. Uma coisa que eu vejo, vi entrevista outro dia de algum founder de Israel, falou isso, cara, o mercado brasileiro é muito grande e isso deixa o fundador brasileiro acomodado. Fala, cara, não preciso buscar dinheiro fora, não preciso fazer nada fora. O cara de Israel é um mercado tão pequeno que ele já começa pensando, se esse produto não der certo em outro país, eu vou morrer aqui. Sem dúvida, né? Israel, Portugal, Estônia, né? Justamente são alguns lugares que tem a maior quantidade de unicórnio per capita, porque já nasce com o pensamento global. Daí, sem dúvida, é isso que eu estou trazendo aqui para a Raqueto. Inclusive, eu comprei antes, só no esboço, eu comprei o Raqueto.com, né, por 5 mil e poucos dólares, 26 mil reais. Porque realmente eu já acreditava no nosso potencial e de ajudar muita gente, tá? Então, é óbvio que eu já estou num momento mais confortável na minha carreira, na minha vida, me permitiu isso fazer esse tipo de investimento logo cedo na história. Mas é também que eu investi muito tempo no planejamento e realmente no que eu pretendia fazer, que é, sem dúvida, atrair as melhores pessoas do mercado e os melhores founders, tá? Para a gente, de alguma forma, aí, levar cada vez mais startups do Brasil para fora do Brasil, para ser líderes globais em suas próprias indústrias, como, por exemplo, a Gympass é. Com certeza. Cara, e vamos lá logo pro assunto da atualidade. Me conta aí o que é Raqueto, o que é a DivHub, como é que elas caminham juntas. Tá, muito legal. Então, quando eu resolvi sair da AWS, né, tem 3, 4 meses, foi uma experiência espetacular, me tornei outro gestor, me abriu muito network, né, conheci grandes founders, grandes investidores, não somente no Brasil, mas mundo afora, me tornei um porta-voz da empresa, né, tanto para a imprensa quanto em grandes eventos mundiais. Essa sua posição foi super privilegiada, assim, nesse quesito, né? Super estratégica. E realmente, assim, comparando com minha vida de empreendedora, é muito confortável também, porque todo dia 30 aí pegava um salário espetacular e isso me permitia produzir melhor. Que isso é um grande desafio do founder, é ter a cabeça livre para poder pensar, né, e produzir sem ter que pensar nas contas que estão vencendo todos os dias. Então, é por isso que é muito importante você ter realmente não somente uma confiança muito grande, mas um pé de meia legal para poder empreender. Agora, o momento que eu estou empreendendo, né, pela Raqueto, é muito mais confortável do que quando empreendi em outros momentos, porque realmente precisava tomar decisões rápidas e inevitavelmente você erra, né? Quando você não tem tempo aí para pensar, né, e para contratar as pessoas melhores que você para te ajudar na tomada de decisões. Então, esse momento que eu estou é mais confortável nesse sentido. E aí foi muito legal porque o que eu fazia lá na AWS foi contratar um time, né, gigantesco focado em ajudar startups. Né? E, obviamente, no final do dia era vender cloud. Mas para vender cloud, as startups têm que crescer. Então, eu criei, né, com o meu time vários programas para ajudar startups, fomentando o ecossistema, mas também realmente programas para apoio técnico de business e de alguma forma, atraindo mais investidores para a área. E foi justamente quando eu recebi uma oferta para ir para fora do Brasil que eu resolvi repensar minha vida como um todo. Meu grande sonho era empreender, construir algo do zero, né, e muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Realmente unir meu propósito ao legado que eu quero construir, tá? Que cada startup nasce para resolver um problema, né? Então meu sonho mesmo é ajudar milhões, né, milhares de startups a resolver milhões de problemas todos os dias, tá? Então eu tenho isso muito claro hoje e agora eu estou construindo uma empresa para isso, ajudar startups. Foi o que eu fazia pela AWS e a Raqueto vem fundamentalmente para ajudar startups, tá? Então já respondendo, é um ecossistema. Estou no momento de uma construção de um ecossistema, do One Stop Shop. A gente chamou de marketplace para startup, de shopping de startups. Na verdade, é um pouco isso mesmo, tá? Com o pensamento global, o que a gente veio trazer aqui é fazer um pouco o que a XP, por exemplo, fez 20 anos atrás, que é, com muita educação, né, levar mais investidores para a Bolsa. O que eu quero aqui é furar a bolha desse ecossistema de startup, que só tem em torno de 18, 19 mil pessoas investindo em startups no país. Somente. E tem 4 milhões de pessoas na B3. Então, eu estou construindo uma plataforma muito baseada em produto, em tecnologia,
que vai permitir que mais pessoas tenham a oportunidade de investir em startups e, obviamente, mais startups tenham acesso a diferentes formas de capital. Tá? Então, a Raqueto vem como um ecossistema que já vai nascer, né, com um marketplace de produtos de terceiros para ajudar startups a crescerem. Tá? E dentro desse propósito, temos, por exemplo, a B-Hub, que faz o serviço de CFO as a Service, né? E ela criou uma proposta especial, mais barata, tá? Para startups poderem ter acesso ao serviço AAA deles, né? De organizar a casa, justamente não somente para crescer de uma forma mais ordenada, mas para quando for precisar atrair investidores, já está com compliance mais bem organizado, né? Para passar por uma due diligence, que não é um processo fácil. Eu já participei de vários M&As e rodadas de captação e algumas grandes startups com muito potencial acabaram falhando na entrega de documentação, na entrega de fechamentos contábeis, financeiros e, eventualmente, projeções, porque pediu a confiança do investidor nesse processo. Tá? Então, é uma coisa que muito cedo a gente percebeu essa necessidade, então a gente vai oferecer esse serviço no nosso marketplace. E aí a gente está fechando com grandes empresas, tá? Seja por exemplo, né, fornecedor de cloud, de devices, de hardware, de viagens, que é um custo muito alto também para startups. Né? A gente voltou a viajar, graças a Deus, passamos esse momento horroroso de pandemia. E as startups precisam comunizar todos os dados. Então, a gente criou esse marketplace que a gente chama de Raqueto Hub. Tá? O segundo passo que a gente vai construir é um Raqueto Academy, que é muito relacionado à educação mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente vai educar é o mercado como um todo. Todo mundo está vendo aí sempre startups aí nas capas dos jornais, aí tem um destaque nas notícias. Só que, literalmente, muita gente não entende o que é startup, não entende o que é investidor anjo, os riscos envolvidos, né, as formas que podem ajudar e, principalmente, os benefícios que a startup traz para o ecossistema como todo. Né, que é trazer mais eficiência, menores preços, né, mais acessibilidade e mais, de alguma forma, qualidade de vida mesmo para as pessoas, né? Então, hoje, se a gente conseguiu enfrentar a pandemia da forma que a gente enfrentou, é porque tinha um iFood aí para entregar comida para todos nós, né? O Uber, por exemplo, que era considerado 100% ilegal, nos fez economizar milhares de dólares. Todos nós aqui já economizamos por causa da existência do Uber, além de ter criado milhões de posições de emprego, né? Então, o impacto da startup é espetacular. Muitas vão falhar, sem dúvida, é algo de muito risco, mas essas pessoas que falham, né, vão fundar outra startup, vão trabalhar em alguma empresa onde vão estar de alguma forma evangelizando esses fornecedores, né? Quem ajudou eles nos momentos difíceis. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, é humanizar as relações. Né? Toda empresa é formada por pessoas. E, de novo, esse é o primeiro pilar da cultura Raqueto, pessoas primeiro. Né? Cara, quando você fala sobre investimento em startups, o que é que você mais considera assim, um pilar de olhar uma boa empresa, que é que o investidor, de fato, ele precisa se ambientar? Acho que tanto quanto com segurança, né? Hoje você tem 1.001 empresas, você pode... 1.001 não, tem poucas empresas em que você pode investir, mas mesmo assim, ainda são pouquíssimas que você pode investir com segurança de fato, como escolher, como investir, como entrar nesse mercado. Acho que tem muita gente curiosa e pouca gente investindo, como você trouxe, né? Perfeito. E é isso que a Raqueto se propõe a fazer. Né? Essa é uma plataforma, justamente como eu falei, de ajudar a economizarem, né, com os fornecedores que eles têm e principalmente se formarem. Então, vai ter o primeiro lançamento voltado para o mercado geral, entender as coisas básicas de startup, né? E a segunda parte é justamente formar o assessor de investimento e o agente autônomo. Né? Por isso que eu não pestanejei em aceitar o convite de falar aqui com vocês. Eu sei o sucesso que a BP está tendo, não somente no compartilhamento de informações, mas também na gestão e na construção de uma equipe espetacular, né? Em vários pontos do Brasil, fora do eixo, né, aqui da Faria Lima, onde a gente está super perto, que é muito importante levar justamente a educação financeira para diferentes tipos de investidores poderem ter acesso, né, a construir, né, uma vida mais confortável para suas famílias. Né? Que esse é o objetivo, não é ganhar dinheiro. Dinheiro é um meio para alguma coisa. Né? Eu gosto de dinheiro para comprar um vinho bom, para viajar para um negócio legal. As pessoas, quando só pensam em dinheiro, acabam não tendo o sucesso que gostariam, porque nunca estão satisfeitos. Né? Então, tem que ter muito claro para que você quer dinheiro. Né? Eu quero dar conforto à minha família, quero dar segurança, eu quero curtir nas coisas, né? Eu quero precisamente ter tempo. Agora é o que eu não estou tendo mesmo. Né? Mas, assim, aí voltando em relação justamente às possibilidades de investimento em startups e como analisá-las, né? A gente veio justamente para eliminar esses gaps. Né? Primeiro, é auxiliar, né, agentes autônomos e analistas de investimento a oferecerem diferentes tipos de produtos para seus clientes, mas justamente podendo evangelizar de alguma forma a oportunidade de investir em startups. Tá? Então, a primeira coisa parte daí, justamente da educação básica
das pessoas que estão se relacionando diretamente com aqueles que querem investir. Tá? Fazer uma análise. Não tem fórmula mágica. Né? Existe a possibilidade de reduzir riscos. Tá? Eu, por exemplo, só invisto em startups. Né? Eu já tenho 10 startups no meu portfólio. Tenho um relacionamento, estou tendo relativamente um resultado legal nas startups que eu tenho investido, porque eu aprendi errando. Né? Mas, principalmente, eu sei que é baseado em analisar as pessoas. Né? Então, o founder, para mim, se ele não fundou uma empresa antes, tendo sucesso ou não, pode ter quebrado completamente a primeira empresa. Mas se ele não for um second time founder, que a gente fala aí, eu não invisto. Então, para mim, é a minha primeira tese. Né? Isso aí é regra de ouro. Para mim, cada um tem que construir sua própria tese. Né? Você pode ter interesse só em investir em agrotechs, em fintechs, né? Em health techs, ou seja, empresa de saúde, né? De tecnologia financeira, ou de alguma forma está trazendo eficiência para o mercado agrícola, que eu adoro, por sinal. Cada um desenvolve a tese que quer. Eu prefiro diversificar, mas sempre baseado na experiência do founder. Tá? Eu só quero empresa B2B ou B2C. De novo, aqui no Brasil, realmente, se você vê estatisticamente, as B2B têm mais sucesso. Mas o que é sucesso? É ser vendido para o próximo founder, para o próximo investidor? Né? Na verdade, eu não acredito que seja. O que aconteceu no mercado de venture capital nos últimos anos e está pagando um preço esse ano é justamente relacionado a isso. As pessoas estavam mais preocupadas em fazer investimentos, pensando em investir e em repassar para os próximos investidores. Então, o cara do Series A, no lugar de ajudar a startup a ganhar dinheiro, estava formando a empresa para ser vendida para o cara do Series B. E assim sucessivamente. A gente aqui, desde cedo, quer tentar ajudar as pessoas a construir um modelo sustentável de negócio. Né, que tenha realmente um sucesso no longo prazo e que aí sim tenha, de alguma forma, aí um exit que seja interessante, né? Seja um M&A com alguma empresa estratégica, um IPO, ou simplesmente realmente começar a distribuir dividendos. Né? Então, a nossa ideia realmente é começar por educação por causa disso, né? Para a gente ajudar. E é fato que quanto mais early stage, né, os startups mais cedo, tem o poder de múltiplo maior, então assim, o ROI, né, o retorno do investidor, pode ser mais interessante. Você tem alguma regra de ouro quanto a isso? Dentro da estrutura da Raqueto, eu prefiro startups mais cedo porque normalmente os founders são menos arrogantes, então eles conseguem escutar um pouquinho mais, mas principalmente são mais ágeis. Mas muito cedo você fala no deck ou já em estágio rodando? Eu prefiro rodando já, sem dúvida, já faturando, tá? O crescimento de pelo menos 20% mês a mês, tá? Mas principalmente baseado na experiência dos founders. Tá? Então, a Secretaria faturando em torno de R$50 mil, o take rate, né? Não o GMV, né? Ou seja, a parte da receita operacional da empresa. Né? Mas eu já investi em empresas também no deck porque era um super founder, um cara que tinha um track record de animal. Né? Mas a gente tem, dentro da Raqueto, uma estrutura de captação privada, que a gente chama, que é muito similar a uma estrutura de advisor, de M&A, tá? Que ajuda empresas a terem conexões com algumas startups a falar com o Venture Capital, mas também a Corporate Venture Capital, a Family Office, a Private Equity. Tá? Então, assim, a gente até tem buscado diferentes tipos de Family Office espalhados pelo Brasil, porque eles têm apetite, mas não têm, às vezes, o instrumento para investir em startups. Então, muito mais do que você desenvolver uma estratégia, se eu passar aqui para você algumas dicas, eu recomendo muito que você busque quem faça essa curadoria para você. Gente que, de preferência, já tenha investido com sucesso e, principalmente, até tido sucesso empreendendo também, que consegue ajudar de outras formas. Mas, cara, traduzindo um pouquinho na base de investimento mesmo, como se fosse investimento em bolsa. Hoje a gente vê, startups, a gente tem na cabeça os investidores que é só cheque grande, então só que você começa ali com 1 milhão, sei lá, no mínimo R$500 mil, e que você tem que deixar aquele dinheiro ali mais tempo que um private equity, então 10 anos ali com aquelas startups. Como é na real? É claro que não tem regra, né? Mas hoje já existe possibilidade de se dar cheque menores, de poder participar de vários projetos. Às vezes o cara até tem capacidade de ter um cheque maior, mas ele quer começar ali diversificando em cheques menores, com algumas pequenas empresas, ver como é que funciona aquele negócio. E tem alguma regra ali de tempo, de fato? Tudo bem, eu posso até esperar 10, mas a média é 3, 4 anos. Tá. Primeiro, você está certíssimo. Historicamente é isso mesmo. Tá qualquer coisa fora desse padrão aí de até 10 anos realmente ou que a empresa quebrou antes ou outlier total. Tá? Mas dependendo da hora que você entra. Às vezes, se você tem a oportunidade de entrar bem cedo, né, normalmente as séries seguintes vão limpando o cap table, como se fala, tirando os investidores que entraram antes. Tá? Mas aí já vai com um múltiplo mais interessante. Já teve startup de chegar a 400% em um ano, que é incrível, mas teve outras que depois de 2 anos não fizeram nenhuma captação ainda, nenhum exit. Nesse caso aí eu tive um exit. Teve outra que eu tenho que já multiplicou o valor por 60 vezes em 2 anos e meio,
mas eu não tenho uma previsão de ter um secundário, né? Fazer o cash out, tá? Então, é muito relativo. O grande lance é você poder diversificar seu portfólio. Mas, realmente, até pouco tempo atrás, você só podia ou investir naquela do primo do cunhado, né? Ou realmente via fundos, né? E aí, para você entrar no fundo, tinha grandes regras. Para você ser um LP, né? Um limited partner de um mega fundo, realmente o cheque era muito alto. Mas, mais recentemente, você viu aí que o Romero Rodrigues, né? Veio para a XP, né? Grande amigo, um forte abraço, Romero. Ele acabou criando o Headline, né? Lançando, e em 2 semanas captou, né? Quase R$1 bi. Um bi, 140 milhões, algo Uma assim. coisa absurda, com 12.400, né, cotistas. É o maior fundo do mundo em número de cotistas. Tá? Então, apetite tem, o que não tinha instrumento. A Headline é um instrumento para isso. Né? Cada um com, obviamente, suas teses. Tá? Mas o que está tendo mais recentemente é justamente a possibilidade de plataforma de crowdfunding. Tá? Então, que é um negócio que está começando no Brasil, mas tem um sucesso muito grande no Reino Unido. E nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos no ano passado foram $1 bilhão em equity crowdfunding, né, em investimento em startups. E é isso que vai continuar crescendo e já tem crescido bastante aí do ano passado, dos 2 últimos anos para cá. Tá? E como oportunidade, aí, a Rakito vem explorar justamente a tecnologia, a plataforma que é a mais avançada do mundo para isso, que é a DiviHub. A DiviHub foi premiada pela AWS lá no Vale do Silício, em 2019. Eles veio, eu me tornei investidor anjo delas. É empresa brasileira, americana? O founder é brasileiro, a empresa americana. A empresa nasceu lá, né, e veio fazer o lançamento aqui. Mas ela nasceu inicialmente lá a nível de produto, né, já está em homologação na SEC americana, mas antes disso já fez o lançamento aqui porque conseguiu a homologação da CVM. Né, a CVM tem sido um grande parceiro, né, de novidades, especificamente em relação a levar oportunidades de investimento para, né, investidores que tenham cheques menores, né, seja na área de tecnologia ou até outras áreas, e também para outros tipos de empreendedores receberem diferentes formatos de captação de recursos, porque normalmente é muito difícil para uma empresa nova conseguir um financiamento em banco. Normalmente são juros exorbitantes. Não que a melhor coisa do mundo é vender equity, pessoal. Equity é a venda mais cara que existe. Né? Você está vendendo algo que você confia, que você constrói, mas isso minimiza muito o seu risco. Com certeza. Tá? Então, eu recomendo por causa disso. Agora, a questão principal é que realmente tem muito apetite no mercado. E a gente está aqui pela Rakito construindo através da DiviHub, né, em sociedade, que são meus sócios aqui na Rakito, utilizando essa plataforma para levar, né, a possibilidade de investidores de todos os tamanhos investir a partir de R$10, né, ou dependendo do tipo de startup, né, a possibilidade de diversificar seu portfólio. E nesse sentido, né, a gente inclusive remunerar agentes autônomos, assessores de investimento, para dentro da carteira de investimento deles estarem oferecendo a seus clientes a possibilidade de investir em startups. E é isso que a gente está construindo, com muita calma, né, responsabilidade, porque a gente só faz algo que está aprovado pela CVM, e foi aprovado porque a CVM entendeu que a tecnologia da DiviHub é segura. Ela usa, né, uma estrutura de token que é baseado no AWS Quantum Ledger e não no blockchain. Tá? Explica essa diferença pra gente, né? E porque a gente fala que essa descentralização é maravilhoso, mas no fato é que não é tanto assim. Exatamente. O AWS Quantum Ledger é centralizado na AWS. Isso faz com que a CVM, né, tenha, né, um controle maior, a possibilidade de controlar, né, justamente essa infra. No caso de estrutura descentralizada como em blockchain, não somente o custo pode subir muito de acordo com o valor da cripto, então é difícil fazer uma projeção financeira baseada em blockchain, porque o custo pode subir muito, tá? Ou até pode descer também, mas eu prefiro ter estabilidade na hora de prever um business plan e oferecer isso para investidores, mas principalmente porque a estrutura, né, tem os grandes benefícios justamente de blockchain em relação a ser um token de utilidade, tá? E pode ser dividido para mostrar aquela propriedade sua e o histórico de transações, né, e poder ser tradada tranquilamente entre diferentes anjos e investidores de qualquer tipo de valor imobiliário dentro da plataforma tokenizada da DiviHub. Porque a CVM, a partir de julho, liberou a resolução 88, que permite a anjos, né, terem, por exemplo, no caso de investidor anjo de startup, terem uma liquidez. Então, não precisa mais esperar 5, 6, 7 anos, 10 anos, né, para ter algum tipo de retorno financeiro. Ele pode vender a qualquer momento, né, sua propriedade equity, tá? E isso dá muito mais conforto, né? Porque realmente... Literalmente o mercado secundário de startups. Isso está sendo construído, sim. Tá? A CVM acabou de liberar e a plataforma da DiviHub vai permitir justamente isso, né? Que os anjos tenham a liquidez e possam vender para outros anjos suas participações. Tá? Então, está mudando completamente o jogo. Né? Vai ser
não diria que menos arriscado, porque startup continua sendo algo arriscado, mas pelo menos com mais possibilidade de liquidez. Tá? Então, se você for investir em startup, não investe em uma só. Né? Cria um portfólio de pelo menos umas 10, tá? E aí você vai acompanhando. Mesma lógica da ação, né? Pois é. E aí você tenta ajudar de alguma forma. Por exemplo, você investe em uma ação, eu tento consumir produtos daquela empresa. Mesma coisa startup, que ainda vai se beneficiar ainda mais desse apoio seu, porque você se torna também embaixador da marca. Então, essa é uma coisa muito legal. Por exemplo, a Dom Luiz, né, esse licor doce de leite maravilhoso aí, que eu sou fã, muito fã mesmo, do Lucas e companhia, né, está à disposição para investimento no DivHub. Tá? Então, pessoas podem investir na Dom Luiz através do aplicativo, comprando tokens, né, inclusive com cartão de crédito. Investimento inicial é relativamente baixo, né? É 5 ou 10 mil, se não me engano. Uhum. E isso permite que não somente a pessoa se beneficie da possibilidade de crescimento da Dom Luiz, eu sou investidor lá, eu tenho certeza que vai crescer muito, mas também tenha, né, esse legado de participar, ajudando, né, na construção de um negócio desde o começo. Então, essa relação é muito mais próxima. Né? O Lucas estaria à disposição para falar com os investidores. Isso é muito legal. E, principalmente, ajuda a empresa que eventualmente não tem um tamanho para fazer um IPO na Bolsa, né, a realmente captar capital que permita que ela construa um time melhor, né, explore novos canais de distribuição, novas áreas. Né? Então, é algo que é um ganha-ganha para todo mundo. Uhum. Né? Então, a Raqueto vem isso, para trazer não somente educação, um marketplace de produtos de terceiros de qualidade com mais barato para startup, a parte de captação privada, mas principalmente também uma bolsa, né? Vamos chamar assim, de startups, né? Com liquidez. Então, a gente está construindo esse ecossistema e pelo fato de a gente reinvestir, né, metade das taxas que a gente cobre e até eventualmente mais nas próprias empresas, a gente continua ajudando ela no longo prazo a continuar a crescer, porque a gente vai fazer várias rodadas, sejam públicas ou privadas, com as mesmas startups. Então, eu quero ajudar milhares de startups dentro do marketplace, da Academy, mas eu só vou captar dinheiro para aquelas que eu confio muito. Né? E isso é uma coisa importante a gente considerar. Com certeza. E, cara, falando assim, um pouquinho de carteira de investimentos de startups, por que você considera vantagem para o assessor de investimentos vender startups, tá junto com vocês, na Raqueto, na DivHub? E, obviamente, também não tem... Nada de investimento tem regra, né? Mas quando você deve ser um pouquinho mais arriscado, mas quando você indica para o amigo quantos por cento de uma carteira de investimentos você deixaria investidos em startups, de fato? Eu tenho investimentos em imóveis, eu tenho investimentos em ações nos Estados Unidos, tenho investimento em ações no Brasil, tenho investimentos em gado. Né? Então, eu diversifico bastante, mas com certeza eu sou muito comprado na tese de tecnologia e startup. Então, realmente, eu sou um cara mais agressivo para isso. Mas eu considero que até uns 5%, né? Eu acho que o investidor que se proponha a utilizar de um assessor de investimento, de um agente autônomo, de uma estrutura como a Raqueto, que faça a curadoria das startups, realmente aloque ali um percentual que possam dar um retorno muito maior. Você tem ideia, por exemplo, o Bonovox, né, já ganhou mais de $1 bilhão com as ações que ele comprou da Facebook, do Meta, né, lá cedo, né, que ele comprou uma startupzinha pequenininha. Tem vários cases de sucesso, mas tem vários cases de insucesso. Então, não acho que você vai investir em uma startup e vai ganhar 500% ao ano. Muito pelo contrário. Você tem que ter uma carteira e torcer para performar melhor que a Bovespa. Acabou. Né? Não tem muito segredo. Né? A expectativa é a mãe da merda. Né? Então, tem que fazer uma coisa de uma forma planejada. Né? Com certeza. Quando você... O que é que você diz assim, porra... Para você olhar para uma empresa, para um startup, para um founder, e você já falou uma das suas regras ali de ouro, de cara, esse cara tem que ter fundado a empresa antes, mas o que é que te enche os olhos num founder e num startup? Vamos lá. Primeiro que o problema seja realmente relevante. Né? Então, se o cara não está pensando em resolver um problema que as pessoas queiram que seja resolvido, né? E se ele não se baseou em muita pesquisa, né? Eu acho que não faz nenhum sentido tentar arriscar, né, seu capital, né, tirar de algum tipo de investimento, eventualmente até da renda fixa, que está maravilhoso nesse momento, para arriscar numa startup, né, que realmente está tentando resolver um problema que já está sendo muito bem resolvido. Né? Segundo, que tem um tamanho realmente gigantesco de mercado, porque o risco é muito grande se abrir uma startup. Então, tem que garantir que pelo menos 1% daquele mercado ali, 0,5%, né, já seja algo que realmente dê para pagar a vida dos founders, das equipes e sobrar dinheiro para os investidores. Né? Então, o tamanho do mercado também é algo muito importante. E aí eu busco realmente alguém que tenha aquela paixão, né? Que realmente os founders sejam full time. Né? Então, eu te tenho 5 pilares da Raqueto. Tá? Então, o primeiro eu já falei, que é o pessoas primeiro. Tá? Outra que eu confio muito é a transparência radical. Né? Realmente as pessoas que normalmente você mais tem algum tipo de conflito são as familiares, os melhores amigos, porque você é 100% transparente. Né? Você não tem filtro na hora de falar. Mas isso é sempre bom, quando tem algum tipo de discussão, normalmente é para melhorar a relação, inclusive.
né? É para construir ali um relacionamento, um amor, ou especificamente trazendo para o mundo do negócio, algo que seja bom para a empresa. Então, é muito ruim, por exemplo, você chegar e tomar uma decisão, né, que o seu par não concorda, o seu time não concorda, e ele somente abaixa a cabeça, beleza, vamos fazer por fazer. Tá? Ele não estou comprometido com a história. Né? E o consenso também é uma coisa horrorosa. Tá? Quem busca consenso normalmente está abrindo mão de alguma coisa. Então, se não for transparente, tirar aquele peso das costas, aquela opinião muito rápido, né, eventualmente vão perder a oportunidade de oferecer uma melhoria ou pelo menos de liberar a cabeça, a mente, para produzir uma coisa mais útil do que ficar pensando na opinião, que às vezes pode ser errada, né? Pode simplesmente precisar de mais dados. E falando nisso, justamente tem outro pilar, que é a intuição baseada em dados. Eu não suporto opinião, meu custo vale muito alto, né? O custo da minha hora. Tá? Então, se for para trazer alguma coisa para a mesa dos seus líderes, dos seus liderados, né? Antes faça uma pesquisa, procure dados, né? Nem seja interna ou externa, antes de justamente trazer alguma hipótese. Isso é Amazon Insights, né? Demais, tá? Demais. Muito baseado justamente no princípio de liderança da Amazon, né? Então, outra coisa que eu busco muito é a energia comercial. Depende de ser arquiteto, advogado, médico, você tem que ter uma energia comercial forte para ter sucesso. Então, busca realmente aquele fórum que tem uma energia para cima, né? Que tenha realmente a vontade de pensar diferente e buscar canais de distribuição, né? De uma forma criativa, inclusive. Então, aquela pessoa que é um pouco tá morna, etc., não me atrai, né? O cara tem que estar com sangue no olho, senão não vai. Exatamente. E que seja inovação positiva, que seja melhor do que já existe, né? E principalmente faça algo para o bem, né? Se for algo ruim, realmente eu não traria para meus investidores, para meus clientes investirem, né? Então, são esses pilares da cultura Raqueto, né, que eu tento implementar na hora de analisar uma startup. Então, eu não tenho realmente uma tese definida em que tipo de indústria, que maturidade de estágio ela está, quanto ela está faturando, mas principalmente, né, nas pessoas, né, nos founders. Com certeza. Só curiosidade, no mercado financeiro a gente fala que tem algumas escolinhas, né? Escolinha Santander, escolinha BBA. Acho que início de startup no PayPal, né? Vários fundadores, vários dos funcionários criaram outras startups. No Brasil tem alguma escolinha de founders? Fundada no Brasil, com certeza, pode considerar a EasyTax, do Thales Gomes, meu grande amigo, que já formou aí algumas startups a partir das pessoas que trabalharam lá, como, por exemplo, Paul Malik, era um CMO lá, né, o Head de Marketing, um grande amigo meu. Conheci lá atrás a gente tentando aí vender alguma coisa para o outro. Ele se tornou um amigo e hoje eu sou investidor da Flapper. A Flapper aí se tornou um líder mundial, né, justamente de transporte aí, executivo, enfim, em voos aí que não seja da aviação comercial, aviação privada. É um grande líder, por exemplo, né? Então, assim, a partir da EasyTax, eu sei que já foi criado alguns negócios, como, por exemplo, a G4 Educação, o Singu, né? E o Em Casa, do Gustavo, foram pessoas que trabalharam ali na EasyTax. Mais especificamente em relação à empresa de tecnologia e não de empresa formada aqui, eu tenho grandes amigos da Amazon, né, que já estão fundando startups bem legais, por exemplo, a Flash Expense, tá? O Ricardo Salim trabalhou na Amazon também. O Shapiro, que hoje é do SoftBank, era Country Manager da Amazon, né? E eu espero que a Raqueto também vá longe aí com a minha participação. Com certeza. E, cara, só pra gente já ir no final do papo aqui, o que é que você acha que... A gente falou de muita coisa boa, mas os maiores erros que os fundadores de startups cometem ao longo da trajetória? A primeira é muito ligada à juventude, né? E isso eu admito que eu já fui muito e eu assumo mesmo isso. É ser arrogante, né? Você achar que sabe tudo e não saber escutar os outros. Então, eu recomendo a todos buscar muito cedo nas suas carreiras, né? Buscar um mentor, mentores, mentoras que vocês acreditem, tá? E que vocês realmente confiem e abra seu coração, tá? Eu recomendo também muito que estudem, tá? Por exemplo, eu acabei de citar o conceito de transparência radical, algo que eu resumi a partir de um livro chamado The 5 Dysfunctions of a Team, as 5 disfunções de um time, de uma equipe, enfim, tem que ver o nome como é em português, mas recomendo muito essa leitura. Então, estudem, né? Eu, por exemplo, também gosto muito de organizações exponenciais, né? Oportunidades exponenciais de Salim Ismail. Enfim, não deixe de estudar sempre, ou seja, não sejam arrogantes, né? Não achem que vocês sabem tudo, continuem aprendendo, conversando, troquem ideias, segredo não vale nada, tá? Não tragam um NDA para a mesa cedo, para ninguém, né? Ninguém que tenha tempo, dinheiro ou competência para copiar a sua ideia vai fazer, né? Ele realmente vai querer contratar alguém para fazer, no caso é você, né? Ele vai investir em você para isso. Então, assim, realmente elimine qualquer tipo de falta de confiança nas pessoas, né? E principalmente tenta ajudar ao máximo, né, os outros, porque é um karma bom, né? As coisas voltam, né? Então, mantenha realmente portas abertas, energia positiva, tenta ajudar, né? Tenta organizar estruturas para ajudar e também não economize na hora de contratar pessoas boas.
né? Esse é o primeiro passo que eu estou fazendo, por exemplo, na Raqueta. Estou contratando pessoas muito melhores do que eu. Ah, Fred, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não. Eu estou montando essa estrutura da Raqueta, estou contratando gente muito mais cara do que eu poderia, mas é que eu tenho aqui, estou vendendo um negócio. Então, tem essa estrutura de vesting, que é dar a possibilidade das pessoas ganharem equity no futuro, serem seus sócios também, de acordo com suas entregas, né? Então, realmente, abre a cabeça. É muito melhor ter, né, 20% de negócio gigantesco, né, do que ter 100% de nada. Com tá? certeza. Então, isso eu aprendi sofrendo. Tá? Ninguém aqui é dono da verdade, não. São algumas dicas, e se eu soubesse tudo, na verdade, eu estava bilionário já. Né? Então, não estava nem conversando comigo, que estava viajando. Eu estou começando a estrutura do zero aqui, com muita humildade. Tá? Estou contratando grandes pessoas, né? Estou buscando justamente aí pessoas para ajudar a startup, que tem esse fit cultural, essa empatia real de ajudar. Tá? E assim, eu queria também como dica final aí para os empreendedores, não seja um imbecil, brother, né? Seja gente boa com todo mundo que você puder. Você ainda não é o rei do mundo, fique tranquilo. E dificilmente vai ser. Então, Fred, muito obrigado pela sua participação aqui. Queria deixar esse espaço, se quiser deixar uma mensagem final sobre a Raqueto, sobre você, para o nosso público. Obrigado mesmo, um prazer aqui participar. Eu fico feliz demais, né, de ver outro empreendedor baiano tendo sucesso aqui nessa megalópole que é São Paulo. Fico muito feliz também que eu vejo isso acontecendo com todas as pessoas de fora do centro, mas também jovens, enfim, tem grandes cabeças mundo afora aí no Brasil, né, que ainda não estão tendo a oportunidade de estar vendendo seus serviços aqui, mas é isso, a Raqueta está sendo construída porque a gente quer enxergar cada vez mais vocês, tá? Então a gente está aí, de alguma forma, contratando o time, montando uma estrutura, uma plataforma tech para atender o máximo possível de pessoas, porque realmente, às vezes, você pensar em se tornar global, internacionalizar, é uma distração muito grande, porque aqui tem mais de 200 milhões de pessoas, mas também é muito importante você construir a estrutura para isso. Então, gostaria também de pedir paciência, né? A Raqueta já fez muito barulho, a gente está construindo ainda a plataforma, construindo o time. O nosso lançamento foi meio que um estardalhaço, foram milhares de pessoas que entraram em contato. Né? Então, a gente está realmente aí com muito animados, aí, emocionados com o apoio de vocês. Né? A gente captou investimento, super importante, a gente já está contratando o máximo possível de pessoas. A gente vai começar 2023 com tudo. Tá? E se quiserem indicar alguma startup para que a gente tente apoiar ou tente captar recursos, a gente já fechou a primeira rodada, inclusive. Em breve a gente vai anunciar uma startup que já fechou a captação, né? E alguns outros deals importantes que a gente tem feito. Eu gostaria de deixar aí o canal, tá aberto, né? Raqueto.com, tá? E meu LinkedIn também, Fred Santoro, o Instagram, eu tento passar algumas dicas também, tá? E muito prazer, muito obrigado mesmo pelo convite, é uma honra aqui para mim estar participando. Super prazer.